Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, buscando como nós o entendimento, os verdadeiros motivos de estarmos ligados nesse planeta de provas e expiação, aonde passamos por várias situações que muitas vezes nós não entendemos, mas que são necessárias para a evolução do espírito. E é por isso que buscamos os ensinamentos de Jesus, à luz do Evangelho e do estudo da doutrina espírita, para compreendermos os motivos de tantas dores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, vamos continuar no capítulo 22. Nós estamos, não separeis o que Deus juntou. Hoje nós vamos no item 3, né? Continuando, né? Que é a continuação do 4. E essa parte, ela fala da indissolubilidade do casamento, né? E nós vimos que na outra parte ela fala de que cada região, cada país tem a lei humana que rege essa organização. Mas como que a gente compreende isso, né? Como que a gente vai entender? Então, o Evangelho nos traz informações acerca dessa situação, e aí a gente pergunta lá no Evangelho, por que ele está trazendo essas informações para nós e nos avisando? Porque é isso que Jesus queria. Que quando chegasse na terceira revelação, nós buscássemos esses ensinamentos e fizéssemos o questionamento na hora que a gente estivesse lendo e fizesse as observações necessárias, né? Isso que é interessante, porque no item 3, ele não está falando para a gente fazer a observação dos outros, mas nós, né, para compreender isso, e os espíritos também. Porque Jesus, naquela época, ele falava com os espíritos encarnados e desencarnados. E nós também, conforme nós vamos estudando, que nem nos nossos lares, os espíritos estão todos dos nossos lados também, que são as nuvens de testemunha que fala lá no Evangelho, nos acompanhando. Porque eles também querem entender isso, tá? Eles querem entender, eles dependem que eu busque essa compreensão para que eles entendam. Tá? Da mesma forma que nós estamos buscando essas informações, os espíritos também do outro lado são trazidos para essas reuniões para ter instrução necessária acerca disso. Tá? Então, evolui o médium e também evolui os espíritos. Tá? Então, aí no item 3 ele fala assim, ó, mas na união do sexo, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, a outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. A lei de amor quis dizer que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma. Quando nós vamos estudar isso, é interessante, tá? Nós estamos aqui na carne, eu queria também compreender isso, e depois eu fui buscar informação no livro, tá? Os espíritos não é a parte física, é os espíritos que se unem, que se identificam. E aí, quando é aquilo que se espera, né, para a gente ter um bom entendimento. Quando nós vamos buscar o estudo, é imprescindível
que, quando nós vemos principalmente o Evangelho, Kardec ele já tinha a ideia que nós já tivéssemos o conhecimento de toda a base kardeciana. E aí nós compreenderíamos cada item do Evangelho a hora que nós lêssemos. Em contrapartida, eu preciso entender que eu preciso ler, que eu preciso estar em contato com a leitura da base. Eu falei muito isso ontem, tá? E era questão de Emmanuel falar para o Chico, você já leu? Lê de novo. Lê de novo, porque Emmanuel sabia da capacidade do Chico, mas também sabia que ele era um espírito encarnado e teria dificuldades, não só para guardar, né, que era principalmente esse, mas assimilar esse conteúdo, tá? E ali, o Livro dos Espíritos é a base. E depois o Chico, né, também, ele entendeu com muita praticidade, com muita veemência, o recado dele, a disciplina. Então, qual que era o caminho para que ele tivesse acesso, não só ele, o Emmanuel, mas toda uma pleia de espírito que estava assessorando ele. Tá? Aí a doutrina espírita ela vem com as obras complementares, tá? Subentende-se também que aqueles que buscaram as obras complementares têm a base. E o Evangelho também, quando nós seguimos a sequência de estudo, tá? Da base kardeciana, nós vamos fazer as leituras e nós vamos compreender a essência da doutrina espírita. A essência, tá? E aí vamos continuar aí. Bom, quis Deus que os seres unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois. E não um somente, amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Até então aí, quando a gente começa a estudar toda a estrutura, tá, do Evangelho, que a base é o amor, nós vamos ver as responsabilidades que é dado a cada um de nós. Aí nós esquecemos aquela parábola dos talentos. Nós esquecemos ela. Então, esses talentos, havia a aplicabilidade do espírito encarnado em cada situação. Então, qual que é o grande, como eu posso dizer para vocês, o que eu tenho que buscar entender isso? Porque o meu retorno para o plano espiritual será perguntado para mim assim, tudo bem, Dal, você estudava, você falava, nossa, é bonito, né? Mas não praticava. Aí vocês vão ter uma ideia, nós vamos ter uma ideia do que está falando lá na parábola dos talentos, tá? E aí também ele vai perguntar, mas o que você fez como pai? Então agora o Evangelho está nos explicando a responsabilidade que é delegada na construção de uma família e da complexidade que tem ali dentro para a construção desse lar. Eu não vou entrar na outra parte que vocês sabem na onde que está ali vamos dizer assim, a pedra fundamental para a evolução de nós aqui na Terra. Lá na família, no núcleo familiar. É lá que está a larva efervescente, a união. Então aí o Evangelho já começa a nos dar os starts para que eu procure entender isso. E os espíritos também. E a coisa vai mais além dentro de cada item do Evangelho, tá? Eu estou usando todos os argumentos que nós temos dentro da base para que eu possa entender isso. Mas o Cristo falou assim, a cada um segundo as suas obras. Vamos continuar, tá?
Então, na condição ordinária do casamento, a lei do amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição dos dois seres, que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro, visto que a mais da vez essa afeição é rompida. Então quer dizer que nessa frase a coisa vai mais além. E olha que a gente fala do amor. Do amor. Não desse amor que nós assim só estamos ensaiando ele, tá? Só estamos ensaiando. Mas o amor fraterno que une os universos, que nos une a Deus, que nos traz o conforto de ver que acima de nós tem um Pai que é justo e bom. E que todas as situações advinda dos problemas que nós vivemos, seja na família, seja no trabalho, nas relações interpessoais, advém do nosso compromisso que nós assumimos no plano espiritual, mas quando nós lemos, não fazemos a ponte para aplicá-lo nas nossas vidas. Então, são essas relações que o Evangelho está falando para nós. Tá? E aí, o que se cogita não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, há mais coisa dentro dessa parte? Dentro de cada um de nós há sombras, e essas sombras estão ligadas a interesses, tá, materiais, ligado ao orgulho, à vaidade e todas as outras coisas que nós sabemos. E que gera nas relações interpessoais interesses, conflitos, que trará consequências nessas e nas encarnações futuras. Então, agora nós vamos entender o porquê de tantos problemas na encarnação, e os espíritos também do outro lado estão compreendendo o porquê que eles estão nessa situação. Olha nós lá no trabalho de desobsessão, que é isso que a espiritualidade quer. Que nós lêssemos esse evangelho e trouxéssemos luz ao encarnado e ao desencarnado com relação ao que ele está vivenciando. Então, o que foi que Emmanuel falou para o Chico? Vou voltar lá. Disciplina, disciplina, para que ele continuasse na sua luta e tivesse sucesso na complexidade que é a encarnação. É uma parte muito interessante que ele fala, né, para o Emmanuel, que ele fala assim, o Emmanuel vai ver como que é difícil. A hora que eu voltar para o outro lado, vai ser ele que vai vir, ele vai ver como que é difícil a encarnação. E, na verdade, os espíritos que estão do outro lado, eu entendi essa fala dele, e é a mais pura verdade. Porque os espíritos, pergunta para eles se eles querem reencarnar. Eles não vão querer, porque eles estão sabendo disso aqui que eu estou lendo. Tá? Eles nos falam assim, eu vou ter outra chance, vai. Porque o espírito que está lendo, que sou eu, também sou um espírito endividado para com a justiça divina. E qual que é o mecanismo que há para frear isso? As uniões, a formação de famílias, tá? Então, é nesse intuito que o Evangelho está falando para nós, tá? E dentro disso, o Evangelho vem para que
traga conforto e entendimento na base que é o nosso caminho e modelo e guia, que é Jesus. Sem Jesus, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E se eu não estudar Kardec, aí a coisa fica mais complexa, tá? Então, vamos continuar aí para a gente ver o que ele está falando, tá? O de que se cogita não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Isso nós sabemos. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz que o casamento é por conveniência. E tem muito que eu já vi falar isso, eu fico só olhando as pessoas falarem. Tá? Mas não cabe a mim fazer julgamento, não cabe a nós, não é isso que o Evangelho quer. Não é isso que essa doutrina quer. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz que os esposos igualmente os são muito felizes e hão de ser. E nós estamos acabando de ver. E nós sabemos disso, que os prazeres materiais não nos traz felicidade. A coisa é mais complexa. Porque quando chega aqui para ler, eu esqueço lá do outro lado, lá na outra situação, que o Evangelho nos fala, se numa encarnação eu não tenho riqueza, na outra eu terei. Mas também nos avisa que a riqueza, a beleza, e mais, tudo aquilo que exalta, né, o desenvolvimento intelectual, que vai trazer para nós, inflar o meu ego, vai trazer mais questões que vamos dizer assim, que vai fazer com que eu busque e entenda toda essa complexidade que eu estou inserido. Então, é lá na situação que os espíritos falam. E que muitas vezes nós falamos assim, que a culpa é dos espíritos. Os espíritos não têm culpa nenhuma, não, mas o encarnado tem. Tá? E aí, nessa complexidade, eu acho que eu falei ontem que o Espírito falou para mim, quem bate esquece, quem apanha não esquece. E aí ele lê o Evangelho, ele vai no centro, ele vai lá na religião dele e não começa a fazer análise. Então, quando eu vejo o Santo Agostinho falar que hoje eu possa ser melhor do que ontem e que amanhã ser melhor do que hoje, eu já vou compreender que Santo Agostinho estava fazendo a reflexão em cima da sua atitude. Nos chamando não só no que ele fazia. E aí, nós estamos fazendo isso? Né? Então, que cada um, quando vai fazer a leitura do Evangelho, que possa compreender. Então, ele continua. Não é a lei civil, porém, que nem os compromissos que ela faz a contrariam, podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente, separem-se por si mesmo e os que à força se uniram. Torna-se um perjuro, um pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Então, isso se anula tudo. Então, não é a união no papel ali, com todo que vai trazer. Tá? Então, isso, se consegue fazer isso hoje, tanto é que eu falo, nós sabemos hoje, papel não vale nada. Se você provar e tiver testemunho que você está ali há 6, eu acho que 6, 5 anos, ou 2 meses, 3 anos, é a mesma coisa que você assinasse ali no papel. Então, ele fala que dependendo da situação, é melhor que separem. Então, isso aí é preciso fazer a análise muito detalhada para vocês entenderem, ou melhor, para nós entendermos, a complexidade que há por trás disso. Porque tem pessoas, só para vocês terem uma ideia, se ele for para o coração, ele fala, não, Deus não quer isso, não pode.
Olha só como que está a coisa. Né? Aí depois culmina em outra situação pior. Não separeis o que Deus juntou. Olha a complexidade de eu fazer essa leitura e trazer aqui, e eu não usar a reflexão para entender isso. Tá? Porque nós precisamos ter noção, porque é isso que Kardec está falando conosco, tá? Que é a fé raciocinada, a racionalidade para compreendermos essa lição que o Evangelho está trazendo. Senão, gente, nós vamos arrumar uma confusão danada. Tá? E os próprios espíritos que estão do outro lado e que nós esquecemos, tem muita gente que esquece. Hoje mesmo eu estava falando. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número, vocês vão saber. Qual a influência dos espíritos sobre nós? Aí eles respondem, muito mais do que vocês imaginam. Somos nós que dirigimos. Então aí é preciso entender, falou, agora, essa pergunta. Eu preciso agora buscar toda a base para compreender como que é essa ação. E ele traz esse rol lá, tá? Mas eu preciso depois entender porque ela está ligada. É aquilo que eu falo. Toda a obra básica, a basilar do Pentateuco, gente, é o Evangelho puro. Puro. Explicando. É o amor na sua essência de Deus, dando oportunidades e avisando e mandando que nós entendêssemos o que está colocado ali. Tá? E aí, nessa complexidade que está o Evangelho, se eu usar só o coração, eu vou ter problema. Tá? Tem isso também. Tá? Vamos continuar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não serei senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separei o que Deus uniu. Então, essa parte está muita divergência em cima dela. É nessa situação que, se houver, gente, uma união por esse interesse, tá? Vai chegar uma hora lá que vai se separar e a união vai ocorrer com o espírito, aquilo que era para ele estar certo. Mas nós não sabemos disso. Tá? O que está nos dizendo que a responsabilidade do casamento ela é muito grande e que nós temos que analisar tudo, não deixar ir por outro lado, senão teremos problema. O antes, depois e durante. Tá? E por mais que nós sabemos que o espírito sobrevive e que todas as situações que passa, aqui tem uma razão. Aí eu volto na situação que o Espírito fala, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então, por trás disso, tem muita coisa. E se eu for para um trabalho mediúnico, tá? E aí eu fico querendo afastar o espírito, mas por trás disso há uma complexidade muito grande, uma engrenagem muito grande. Se eu mexer... Uma vez eu questionei os espíritos, falou, vem cá, vocês me mostraram uma situação e naquela situação tinha mais ou menos uns 300 espíritos ligados a um. Eu questionei, ele falou, mas você está vendo demais aí. Ele falou, sim, mas se eu mexer com aquele espírito, eu estou mexendo com aqueles 300? Ele falou, sim. A médium sabe? Sabe, ela luta muito. E nisso é para a gente estar fazendo uma reflexão de como que é o processo, tá, numa encarnação. E diz ainda nós, espírito encarnado,
aonde somos devedores para com a justiça divina, e aí que cada um de nós façamos análise dessa testemunha que nós temos, essa nuvem de testemunha, tá? Dessa nuvem. Aliás, hoje eu ainda vou refazer, vamos ver se eu consigo lançar, eu estou fazendo a revisão lá do Céu e Inferno, fazendo a edição, tem algumas imagens que não está dando, eu estou fazendo a leitura lá, e aí tem umas que mostram, tá? Que mostra a quantidade de espíritos que nos cerca, que são essas nuvens de testemunha. E que é isso que ele está falando nessa parte aí, da responsabilidade que tem nessas uniões, da complexidade. Aí vocês imaginem, a gente reencarna, se une, tá? A gente não sabe ali os compromissos, daqui a pouco vem os filhos, eu falei aí 300, né? Então você multiplica os 300 por 4, que seja 5 filhos por 5 vezes 300, vai dar quanto? 1.500. Isso ali, depois isso aí vai crescendo. E aí, se eu for entender isso, voltar lá naquela parte quando Cristo falou assim, né? Quem é que são os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai? Ali, Jesus já vai e volta lá nessa parte para a gente entender o que é família. Então, quer dizer que a família está passando aqui do núcleo para a gente entender a família maior? Sim. Tá? Sim. Isso aí para nascer o amor, né, dentro de nós. Então, ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essa palavra se deve entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei dos homens. Tá? É o que a gente pensa, né? Mas, na verdade, né, a coisa vai longe. E para a gente entender melhor, só para fechar, quando a gente vê essa dinâmica aí, nós não temos Deus que é Pai, ele dá a condição de nós nascermos, experimentarmos como que é que Deus age e nos dá a figura paterna para nós entendermos a relação de ser pai. E se nós pegarmos aí Maria, mãe de Jesus, estudar a história, que é linda, ela também traz a noção para que nós experimentássemos, tá? De ser mãe e saber o sofrimento. Por isso que o Chico falava assim, quando uma mãe pede aqui na terra para o filho, arrebenta as portas do céu, impedida a Deus. Porque ali Jesus estava exemplificando como nasce o amor nos corações de almas endividadas que reencarnam para entender o que Jesus estava falando. Então, quem são nossos irmãos? Porque quando se falava, seria a irmandade dentro do núcleo familiar, mas Jesus foi além. E aí ele coloca aquele que faz a vontade dos pais. Então, os problemas que advêm tanto na carne e dos espíritos que estão do outro lado são de ordem moral. Tá? E a dor moral, ontem eu comentei sobre isso, a dor do espírito do outro lado, gente, vocês não têm noção. É pior. Falam, qual que é a pior dor? Eles falam que é do cálculo renal, né? Já senti. A dor de dente. A dor moral é pior do que essa dor. Só que aqui na Terra, eu procuro um médico, eles dão anestesia, faz a cirurgia. Do outro lado, nós temos que procurar Jesus. Ele é o médico das almas. Vinde a mim, todos vós necessitados, que eu vos aliviarei. Então, quando o Espírito entende, compreende a lição do Cristo, fica mais fácil. Agradeçamos a Deus, a Jesus,
por nos esclarecermos e bebermos essa água que vai saciar a nossa sede, que é a água do conhecimento do Evangelho de Jesus. Bom, agora vamos lá para o livro dos Espíritos. É interessante, eu preparei ele hoje, né? No livro dos Espíritos eu tenho que preparar a questão em cima do comentário. E cada um surpreende a gente, né? Cada dela. E aqui ele está falando nas encarnações, nos diferentes mundos. Eu vou contar um fato que aconteceu essa semana, foi interessante, foi no domingo, e eu acordei e relatei para minha mulher. E eu relatei porque participava dessa conversa no plano espiritual, eu, a minha esposa e o sobrinho dela. E eu havia relatado, não vou falar aqui, vai que eles escutam o que eu estou falando, de uma questão do filho, né? Uma criança, que eu vi e só falei para minha esposa quem era a criança. E dentro dessa fala, eu achei interessante que eu fui acompanhar o espírito para outro mundo. E o espírito estava em desespero, porque era muito longe. E na conversa que eu tinha com o espírito, tanto ela como o sobrinho só ficava me olhando. E eu que conversava com o espírito, porque tinha ligação com os dois. E quando eu falava com o espírito, eu falei para ele assim: não há distância para os espíritos. Você está a milhões de anos-luz de nós. Deus está em toda parte. Jesus está em outros mundos visitando. Porque tudo isso que eu estou falando está lá na Gênese, tá? Está na Gênese essa parte. E eu fui colocando todas as explicações para o Espírito, e o Espírito se acalmou. Mas a única coisa que eu não consegui visualizar, quem era o Espírito? Quem era? E eu acordei bem nítido, foi o que eu coloquei para ela, né, e avisei para ela, mas eu também não identifiquei quem era o Espírito. Você sabia que estava ligado tanto a ela como o meu sobrinho, que é sobrinho dela. E foi muito interessante a conversa que eu tive, e eu fui levado porque eu tinha que falar com o Espírito em cima da base, e que é a Gênese, para explicar para o Espírito essa transição, né, de um mundo para outro. Para quem estudou o encontro no nosso lar, quem viu o filme está bem nítido, mas o livro também fala do encontro de André Luiz com a sua mãe. E lá naquele encontro, ele fala para a mãe dele assim: mas e na hora que eu precisar falar com a senhora, como que eu faço? Basta pensar, e eu estarei na tua frente. Ela estava em outro plano, né? Bom, mas vamos entender agora um pouco, falando isso, para a gente, dentro dessa questão, para a gente ter uma visão mais detalhada. Então, a 177, ela fala assim, ó: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, o destino final de todos os homens tem um espírito de passar pela fileira de todos os mundos existentes no universo. É uma questão, olha a pergunta que Kardec fez, tá? Porque ele estava falando das encarnações de diferentes mundos. E aí ele fala, os espíritos falam, não, tá? Você já parou para pensar quantos planetas tem, quantos mundos tem? Passa dos trilhões, gente, tá? Só na Via Láctea passa dos trilhões, tá? E os espíritos respondem: porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau de respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então ele não volta. A não ser, tá? Que ele tem. Vamos pensar em Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi convidado para ir para outro mundo. O próprio Cristo convidou. Ele falou assim: não, eu vou ficar aqui na Terra, ajudando, né? E aí a gente subentende o porquê.
Tá? Não vou entrar nesse... Para a gente, se a gente fez a leitura da família, nós vamos ver a complexidade que tem aí. Ali tem coisa, hein? E muita. E aí, a 177A. Então, como se explica, então, a pluralidade de sua existência em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posições diferentes das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparará outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Aí a coisa é complexa, né? Não é que é complexa. O espírito, gente, ele estaciona, ele nunca retrograda. Mas e se ele avançou? Ele vai conquistando mais experiência. Para a gente entender isso, quando a gente vai estudar lá a fé não é a conquista do espírito numa única encarnação. São várias encarnações. Tá? Então, é uma condição do espírito imortal que ele está matriculado numa escola, e essa escola se chama mundo de provas e expiação, e eu preciso entender como que é isso. Se eu venho para provar, é a mesma coisa para a gente entender, o próprio verbo fala. Se eu for experimentar um bolo, né, eu vou usar o sabor, o paladar, né? Então, nós temos os 5 sentidos, né? Eu gosto sempre de falar dos sentidos. Os sentidos são órgãos de percepção do espírito encarnado que sobressai. Ele é muito pequeno com relação ao espírito. Tá? Porque eu preciso entender aquilo também. Porque se eu não entender, se eu não buscar, eu vou ter medo, né? Tem situação que a gente vê a pessoa falar, não tenha medo, não tenha medo. Pô, não tem medo, você não ter conhecimento, mas o que está falando? Não tem medo do quê? Você já está trazendo para a pessoa, por hora que ela vê o impacto ali, ela vai ser sugestionável e vai ter medo. Tá? Como que eu vou ter medo? Se eu vou ter medo de uma coisa que eu não compreendo. Mas se eu compreender, não vai existir medo. Tá? Então, é nessa situação que eu estou falando, é de sentir. Tá? E aí eu preciso experimentar. Então, a encarnação é mais ou menos dessa forma. O espírito pode decidir. Tá? Eu não sei se vocês lembram a hora que eu falei das 2 viés que tem, tá? Dentro da doutrina espírita, tá? Da encarnação do espírito. Do espírito, que ele sabe, tá? Que ele vai ter que mudar comportamento, ele tem que experimentar, tá? Para o espírito não ter acesso. E a outra situação seria o médium instruir, tá? E nessa instrução, ele não tem medo, ele sabe, aí ajuda os espíritos desencarnados, o espírito falou assim, ó, agora eu compreendi que esse rapaz está falando lá, o Dalmo está falando lá, mas ele sabe muito bem, eu compreendi, tá? Eu compreendi, eu não vou seguir mais ele, não. Mas ele sabe bem que a responsabilidade dele é grande, eu vou, mas vai vir outros. Então, é nesse intuito, né, que eu não sei se vocês compreenderam, né, que eu não vou adentrar no caso, mas foi o que aconteceu com Bezerra de Menezes, e ele sabia muito bem do que ele estava falando, da complexidade que havia, mas ele quis, né, e tinha ainda laços que o prendia ainda, que ele queria, porque é uma coisa que ele fez. Na hora que ele volta para o plano espiritual, a primeira coisa que ele pergunta é do filho dele. Né? Não, seu filho já está bem. Aí vocês imaginem o porquê que ele perguntou e a complexidade que ele tinha de vir como médico. Aliás, quem estuda um pouco Joana de Ângeles vai compreender no estudo ali que ela fala que não há mais necessidade de sofrimento. Também fui buscar aquilo porque está também lá nas vicissitudes da vida, os infortúnios ocultos, mas também Joana de Ângeles está falando uma coisa séria e que chegamos num nível que olha só, se nenhuma encarnação eu tirei a vida de muitas pessoas, eu vou vir como médico. Eu vou agora salvar vidas. Então quer dizer que eu já comecei a entender de como que é essa dinâmica de um planeta de provas e expiação, ó, é isso daí. Tá? Então, aí eu vou ver que
tudo que nós passamos aqui não é um castigo, é uma necessidade do Espírito. Então, Bezerra de Menezes, ele sabia de todo esse processo. Então, quando eu olho a questão 177 e a 177A, aí nós vamos entender o que é o amor. Tá? O amor. Unido com o sentimento. Foi aquilo que Joana falou para Divaldo. Falou, mas ela está falando para mim, tem que ler o livro dos Espíritos, ela não sabe ler. Aí Joana foi, ela tem a doutrina espírita aqui e aqui, tá? E aí vocês vão ver a importância do que é que está trazendo Kardec dentro desses estudos, tá? Então aí, agora a Miramês vai falar da conquista da perfeição. A perfeição exige da alma incontáveis reencarnações. Eu já vou ser bem claro. Eu preciso 50, 60, não sei quantas aí. 1000 anos para um espírito não é nada, tá? Os espíritos também perguntam, mas será eu fiz? Quando eu estou falando aqui, gente, os espíritos também conseguem visualizar. Aqui é uma desobsessão, tá? Muito mais do que um trabalho mediúnico, que é isso que Kardec quer, que Jesus quer, né? E aí nós vamos perceber que o espírito vê do outro lado, e aí foi uma fala do Chico, né? Foi o Chico que falou, acho que foi o Chico. Do irmão falou, Chico, eu não quero voltar aqui. O Chico só olhou e falou, nós temos que voltar aqui muitas vezes. Né? E aí, mas cada um, quando nós estamos mergulhando aqui, mergulhado na carne, e a gente vai ver, quando a gente olha, aí eu vou entender. Porque o Chico, né, eu acho que foi o doutor Isaías que falou, ou o Júlio falou lá no centro, né, que o pai dele falou, que nós somos comparados a um verme. O Chico foi mais longe. O Chico falou assim, que ele era um subverme frente à evolução do espírito. E aí ele fala, né, aqui, as incontáveis reencarnações em variados mundos. Porque a questão lá estava perguntando, né, se eu tenho que reencarnar em todos os mundos. Em variados mundos, de acordo com a necessidade evolutiva do espírito. Tá? Buscando aqui e ali condições para a verdadeira felicidade. Nessa felicidade que a gente fala aqui de ter coisas, não, que isso aí não adianta nada. Tá? É um ledo engano nosso. Né? Eu gosto muito do Raul Teixeira, que ele não tem freio na língua, né? Ele fala de uma situação, numa palestra dele, que ele falou para a Sheila, né, que era o mentor espiritual dele, falou, Sheila, eu vou comprar um sapato. Aí a Sheila falou, mas e depois? Ela falou só uma vez, assim, tá? Ela falou, mas e depois? Mas por que você está perguntando? Depois o quê? Por que ela estava explicando? Eu almejo comprar uma casa, eu compro a casa, daqui a pouco eu falo, eu não quero sua casa, eu quero outro. E vocês sabem como que está hoje a coisa, né? A propaganda, o que está trazendo para nós, e isso está tendo uma influência na questão psíquica, né? E há uma nova, que é o novo normal hoje. Praticamente nós estamos vivendo situações do que Kardec há 200 e poucos anos escrevendo, parece que ele estava hoje, né? A mesma coisa o Cristo. Cristo falou 2000 anos, parece que o Cristo está falando comigo hoje da situação que nós estamos vivendo. E Kardec está explicando tudo isso. Né? Então, com o passar dos tempos, as próprias leis humanas deverão afirmar-se para os filhos da pátria a verdade da reencarnação. Tá? A verdade da reencarnação. E muitos, vocês sabem, né? Eu não vou passar essa parte para vocês de Constantino, porque que ele tirou, tem uma história lá, bem, porque ele tira, porque antes era reconhecida a reencarnação. E vai chegar um ponto, né, que a religião já está se unindo com a ciência. Para quem está estudando a neurociência, vai entender um pouco, né? Essa médium que está vindo, que está aí, gosto muito dela, esqueci o nome dela, essa neurocientista, é a Nete Guimarães, né? Está falando muita coisa. E a gente precisa repertoriar, trazer esse conhecimento para agregar
valor, né, as nossas almas, os nossos espíritos, para nessa encarnação ainda a gente beber um pouco dessa água que o Cristo fala, que é a água do conhecimento. Tá? Que é esse evangelho vivo dentro de mim, de ações e atitudes, que é o Cristo operante dentro de mim. Tá? É o Cristo pulsar dentro de nós, né? Essa é aquela parte, né, do Paulo, Saulo, né? Com o passar dos tempos, as próprias leis humanas, né, vai afirmar aos filhos a verdade da reencarnação. Isso deve ser exposto nos bancos escolares, onde se vê muitas vezes ensino que não condiz com a moral evangélica e nem corresponde à verdade. Vocês sabem disso, tá? E quando é colocado nessa situação, né, se do mesmo jeito que eu sei que é dosado esse conhecimento, né, essa conquista da perfeição também ela é gradual. Então ele só está trazendo a informação que não adianta, o progresso não dá saltos, né? Então vai chegar um tempo que isso aí o planeta vai passar, né, de provas prova e expiação para um mundo regenerador. Então Deus entregou ao progresso o dever de levar os homens para as coisas reais pelos processos que acharam mais convenientes nas estradas que eles mesmos lutam para trilhar. E aí vocês estão achando assim, seguir Jesus é fácil, gente? Não. O que Jesus falou lá? Vende tudo que tem e me segue. Mas não é vender tudo que tem. É se livrar, né, das coisas materiais e focar no espírito imortal que habita por um certo tempo esse corpo material. Tá? É a mesma coisa que no sintético. Vocês vão perguntar assim, Odalmo, você é meio... né? Eu sentado numa mesa mediúnica e eu sempre observando. E tudo que eu tinha do mundo levava para o estudo e só tinha uma médium. Essa médium frequentou o Cefec junto com o doutor Isaías e ela não quis me emprestar o livro. Um livro eu encontrei. E aí a seguinte pergunta que eu fiz. O que essa história leva o pensamento a Deus? Que eu levo desde criança, né? E eu sabia que... O que é levar o pensamento? É pensar em Deus, em Jesus o tempo todo? Olha só onde eu ia. Aí vocês vão perguntar para mim, mas... Não, o que é isso? Por que você perguntou isso? Tá? Porque não existe nenhum espírito, né? Você vai ficar Deus, Deus, Deus. Não, era preciso que houvesse um desligamento das coisas materiais lá fora e foco. Agora, por que eu estou falando isso aqui? É preciso também que o espírito entenda essa doutrina, tá? Que eu tenha disciplina, que é isso que Emmanuel falava para Chico, que eu compreenda para que eu aplique e obtenha sucesso, tá? No meu processo evolutivo. Então a NET explica bem isso numa palestra dela, procurem lá, que tem uma parte que ela fala assim, né? Que com Jesus o fardo ficaria mais leve. E ela foi e provou isso para o aluno dentro da universidade, com relação, e ela foi lá e falou. E ela fala isso, né, dentro dessa questão. Mas quando eu compreendi isso que a NET estava falando, era a compreensão da responsabilidade do espírito em cada situação de vivência na prova que ele era submetido. Tá? Então, para vocês entenderem isso, legal, tem uma parte assim que fala assim, a pessoa com câncer, a pessoa que está numa prova difícil, a gente fala assim, caramba, como é que aquela pessoa está aguentando isso? Aí vai lá, Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, porque pode carregar. E aí eu preciso buscar o que é esse planeta de provas e expiação. Uns vêm para provar, outros vêm para expiar, né? E a outra questão que levou também a eu refletir, que é a situação que vai acontecer comigo, tá? Eu vou voltar para o outro lado. Espera aí.
Vocês estão me dizendo que eu fui lá naquela encarnação só para resolver aquele problema? Sim, rapaz. Nós estamos tentando colocar vocês juntos ali dentro daquela família. Olha a lição lá. Há séculos nós conseguimos agora. Aí a gente coça a cabeça. Meu Deus do céu. E eu estudando e a coisa era... Vocês estão entendendo a lógica de como funciona o mecanismo, tá, do processo? Coisa complexa, gente. Deus entregou ao progresso o dever de levar os homens para as coisas reais pelos processos que se acharem convenientes, tá? Convenientes nas estradas que eles lutam por trilhar. Se deixarmos de ser cativos da ignorância, olha o que ele está falando, né, gente? Cativos da ignorância, passamos a ser escravos da lei. O que nós acabamos de ler lá. Mas então, se eu pensar ali só no amor, se eu não usar a racionalidade, eu vou, sim, ir muito. Eu vou colocar isso. Vamos lá. Uma mãe lá está com o filho foi preso, e é o que escancara ou joga na rede. Aí o povo vai lá, não, tem que prender mesmo. Mas ninguém olha o que aquela mãe está passando. E olha o que nós estamos lendo, gente. Olha o que nós estamos lendo. Aí eu falo do amor. Mas que amor? Nós lembramos muito bem que vocês sabem disso. Quando eu comecei a estudar a doutrina, aquele povo que andava de moto, de vez em quando eu vejo um doido ainda fazendo isso. Empinava. E o outro lá, né? E aí o povo tudo da cidade de Andradina, mas isso aí virou uma febre na época, né? Empinar moto. E aí os outros falavam assim, tomara que caia. Eu olhava assim para a pessoa falando, quem que é que estava na garupa ali? O Cristo, esperando que ele acorde. Essa situação que eu estou falando, o Cristo está esperando há séculos e dando oportunidade para cada um de nós. Então foi por isso que ele falou, se deixarmos de ser cativos da ignorância, passamos a ser escravos da lei, mas da lei de Deus e da sua soberana vontade, que sabe nos guiar e nos ensinar a verdade. E da onde? E justamente as pessoas que estão falando isso, gente, se duvidar, são espíritas, são católicos, e vão lá, se apresentam e falam do amor, e depois passamos vergonha. Então dá para nós entendermos a dinâmica do Evangelho de Jesus e o que Kardec está trazendo dentro do Pentateuco. Se nós buscarmos o melhor, certamente que ele vem, porém obedecendo os processos criados pelo Senhor. Mas nós não fazemos isso. Eu só penso no meu ego, na minha ganância nas coisas materiais. É dessa forma que atingiremos a perfeição. Aquele que faz sentir a glória da vida e a vida como glória, pensando no espírito imortal que é submetido no campo de provas ou expiação. Então, não existe um lugar na Terra onde não se encontrem pessoas de outros países, estados e municípios. É normal essa circulação. Então, para vocês entenderem melhor, está terminando. Tem situação que eu desencarno. Se a minha ligação estiver lá na Itália, estiver lá em outra parte do mundo, o meu espírito vai para lá. Lembra quando Cristo fala lá no Novo Testamento, fala da encarnação de Elias? Ele fala assim, nós não sabemos para onde o vento sopra, para onde o espírito vai, de acordo com a necessidade. Então, Cristo já falava isso lá. Tá? Então, no reino de Deus, não há separatismo nem partidarismo. Só tem aqui. Tá? No vocabulário do Senhor é desconhecida a palavra egoísmo, porque é a lei de fraternidade.
Os espíritos que habitam o mundo são diferentes das ordens da escala da evolução, para que uns aprendam com os outros. Aí se nota o amor fazendo laços e prendendo corações na grande corrente da unidade da vida universal. E se assim acontece em um mundo, como não em outros, sendo todos criados por Deus, a razão nos diz que a lei de amor que faz viver e dá vida a todos as almas sobre as bênçãos de Deus são valores que o próprio desenvolve nos seus caminhos inúmeros. Deus é quem fez tudo e cabe a nós, em qualquer plano da vida, co-criar com Ele. Do nosso esforço surgirão sementes e frutos do trabalhador. Vivemos muitas existências em um só planeta para dele tirarmos as experiências indispensáveis para o nosso aprendizado. Reencarnamos nele quantas vezes a lei nos pedir. E o objetivo de todos é a perfeição. É quando mais sabemos dos valores do espírito puro, mais vontade sentimos de buscar essa pureza. Mesmo sabendo de todos os problemas, sacrifícios e dores, Jesus nos mostrou que cada um deve levar a sua cruz e subir o seu calvário para a própria redenção. É por isso que estamos trabalhando na aquisição de força, buscando vencer a nós mesmos. Lembra quando eu falei ontem que nós temos os dois lobos dentro de nós, o lobo bom e o lobo mau, mas qual lobo você alimenta? E aí vai vir a resposta. Que cada um de nós, possamos refletir em cima das leituras de hoje, porque a leitura edifica, nos mostra o caminho, nos fortalece no entendimento, confortando não só nós encarnados, mas todos os espíritos que estão conosco nesse momento, buscando o entendimento à luz do Evangelho de Jesus. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos os companheiros ligados a nós, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.